Bom, essa aqui é uma horta comunitária de uma cooperativa habitacional, a Cotepa. O que eu quero mostrar é o seguinte: hoje, normalmente, quando se planta hoje em dia a plantação convencional, ela é de uma variedade só ou duas, que chamamos de monocultura. E o resultado disso é a pobreza, porque fica, por exemplo, no meu caso aqui, uma cultura que compete com ela mesmo fica na densidade máxima de plantio. Entretanto, o solo fica nu, a chuva leva a erosão, leva a adubação, leva tudo embora, e ao mesmo tempo o sol resseca isso tudo, porque o solo fica desprotegido também contra o sol. Numa época de seca é muito mais fácil da planta secar mesmo, porque o solo seca facilmente por não ter nenhuma proteção. Além do que, as pragas, quando vem, quando ela encontra alguma coisa, no caso é alho, que ela se dá bem, ela cresce rapidamente, que ela tem só o alimento dela, bastante, em todas as direções, então ela se multiplica rapidamente. Numa plantação orgânica a gente vai ver que é diferente. Numa plantação orgânica, a gente não capina só o necessário. Na verdade, não existe competição na terra, o que existe é uma competição por sol. Então a gente capina só para não sombrear as plantas demais. Aqui vocês podem ver que misturado com isso aqui, ó, tem isso tudo é inso. Aqui tem uma beterraba, tá super saudável, não tem nada de... Ó, vocês veem que tem uma variedade, mostarda, radite, variedade, e as plantas estão muito bem aqui, mesmo no meio de um monte do que a gente chama de inso. Isso aqui é alho. Então na mesma área tu pode, na verdade, compactar muito mais. O que acontece? As pragas, elas preferem as ervas daninhas, porque na verdade é a comida correta delas. Como tem as ervas, elas nem tocam nas plantas que tu plantasse. É muito interessante isso, a não ser que a planta que tu plantasse esteja muito desequilibrada. Aí é um bom indicativo de que tu tem que... O que faz o desequilíbrio no corpo humano? Uma má alimentação. O que faz o desequilíbrio na planta? Uma má alimentação. Então, se tu observares, por exemplo, eu vi uma... Aqui tem um exemplo, ó. Tem 2 pés de mostarda. Esse aqui tá lindo, lindo, perfeito, completamente avançado. E esse aqui está cheio de pulgão, ó. Então, vocês iam dizer, tem que eliminar esse pela teoria conservadora, tem que eliminar esse, senão esse aqui vai adoecer. Não vai não, porque esse aqui está com algum problema nutricional, a planta encontrou alguma coisa no solo ali, que desequilibrou ela, os pulgões reconheceram isso e atacaram. A outra está saudável, eles não atacam. Não existe atacar uma planta saudável. Então, elas estão convivendo aqui há horas, desde pequenas, aqui está adoentada. Eu não tratei, não fiz nada, poderia ter posto, por exemplo, que a agricultura orgânica aceita, uma infusão de fumo, de tabaco, né? Ou alguma coisa assim. Mas eu deixei exatamente para ver o que acontecia. Está aí, ó, um exemplo excelente. Uma bem saudável, outra não, uma não adoece a outra. Como nós não adoecemos os outros só por estarmos doentes. Senão as pessoas que entrassem no hospital saíam doentes, né? Quem está bem nutrido e está equilibrado não adoece. Aqui tem outro pé de mostarda saudável. Então no meio de 2 saudáveis tem um doente e está perfeita a situação. Essas couves chinesas também. Vocês veem que estão em excelente saúde. E a quantidade de insetos que a gente encontra aqui. A mão de obra é muito menor, porque não tem que ficar limpando. O solo, quando chove, não arrasta o esterco e outras coisas que foi usado aqui, porque está protegido de plantas. Isso aqui é picão preto, por exemplo, que é tido terrível. Picão preto não faz mal nenhum. Ele é inclusive um chá excelente, como tem aqui dente de leão, que é um chá mais excelente ainda. E não predica em nada as plantas, elas estão aqui muito felizes. A única coisa que tu tem que cuidar é que se ele começar a crescer demais e sombrear, a gente dá uma deitada nele, ou uma cortadinha, para ele não fazer sombra, para deixar a planta que a gente deseja, né, no caso essa crucífera ou o que for, fazer a fotossíntese dela. Vocês veem aquelas alfaces lá, que beleza que estão, ó. E aqui tem uma outra coisa também que é importante. As pessoas gostam de tirar a vida.
Se a gente tem uma horta doméstica, a colheita que eu estou fazendo aqui não precisa tirar a vida de ninguém. Eu colho as folhas da alface que estão exatamente no tamanho que eu quero, que eu gosto, e deixo o pé. As pessoas dizem, não, tem que cortar o pé da alface. Não tem que cortar. A gente vai deixando, as folhas mais novas vão crescendo, chegando no ponto que a gente quer, e a gente vai tirando só as folhas, folha por folha. E aí tu tem sempre um pezinho e não precisa matar uma planta para comer. Quem gosta de alface. Então aqui o alho, por exemplo, está tapado praticamente, está protegido. Chove, não tira o sol, não dá erosão. Se faz seca, ele não sente nada, porque todas essas plantas ajudam a manter a vida e a umidade do solo, e o alho continua feliz da vida, não tem seca para ele. Cheio de insetos, ó, marimbono, aranhas, todos esses bichos estão em paz aqui. E debaixo do solo, eles estão felizes da vida, comendo toda a matéria orgânica que tem por aqui. Aqui, por exemplo, nós temos duas variedades de mandioca, ou aipim, ou como queiram chamar. Essa aí é do Espírito Santo, essa mais alta, e aqui é uma varietal gaúcha. Ambas estão sem folhas, porque agora no inverno elas perdem as folhas, mas elas estão latentes, as raízes estão embaixo e pode se deixar para o outro ano se quiser que cresça mais. Vocês veem as duas variedades, é sempre interessante ver qual é a ecologia que se adapta melhor uma ou outra, porque tem dezenas de variedades de milho, né? E a busca é buscar uma coisa que entre em harmonia com aquele clima e aquele solo. Isso é a melhor ecologia agrícola que se pode fazer. Uma boa estratégia para o inverno é tu plantar uma planta para manter o solo protegido. No caso aqui, a ervilhaca, ou vica, é uma leguminosa que ela, além de tudo, vai nitrogenar o solo. Então, se tu não tem massa orgânica muito grande de fezes, de estrume de animais, etc., tu pode produzir adubo vegetal. No caso dessa leguminosa, quando acabar o inverno agora, ela é virada para dentro do solo ou só deitada, e as raízes dela fixaram, como ela é uma leguminosa, fixaram o nitrogênio, que é a parte mais cara da adubação, fixaram o nitrogênio no solo, e tu vai ter um solo aerado, bem protegido, rico, cheio de bichinhos de vida, e nitrogenado para plantar na próxima safra de verão. Então é uma boa estratégia de proteção e de adubação verde.